Ciências do Zika, uma série do podcast Mundaréu. Aqui, a partir de um ouvido antropológico, a gente vai conversar sobre a epidemia do vírus Zika, com cientistas que se dedicaram a estudar esse vírus em Pernambuco. Esse é o primeiro episódio, Criança não é adulto pequeno. É chegado o tempo da inocência partir, vida, fé de cimento, vou fincar minha raiz, não me perder no vento da emoção do aprendiz. É chegado o tempo de ampliar a ciência sobre o que é ser feliz. Eu sou a Irene do Planalto e nesse episódio recebemos a Thaís Valim. Ela é doutoranda em antropologia na Universidade de Brasília. Bem-vinda, Thaís! Oi, Irê! Muito obrigada pela apresentação e por me receber aqui no Mundaréu. Vai ser um super prazer conversar com você hoje. Eu que agradeço! Eu tô super curiosa, Thaís. Por onde a gente vai começar? Bom, Irê, para começar, antes de adentrar um pouco mais na minha pesquisa em específico, eu queria te pedir para imaginar uma cena. Eba, aqui no Mundaréu, a gente adora uma cena, uma história. Então, Irê, eu queria que você fechasse os olhos e imaginasse uma maternidade lá em Recife. O que você vê? Eu vejo bebês, vejo enfermeiras, médicas, vejo mães. Pois é, Irê, esse é o cenário que muitas das nossas interlocutoras cientistas veem diariamente. Muitas delas, como você vai conhecer em outros episódios dessa série, são, além de pesquisadoras, profissionais de saúde. E foi no serviço, mais especificamente nessas maternidades, que um grupo de médicas começou a observar que algo diferente estava acontecendo ali em Recife. Ah, é? Por quê? Naquele ano de 2015, Irê, O que aconteceu? começaram a aparecer muitas crianças com microcefalia nessas maternidades. O que é isso? A microcefalia é um diagnóstico que indica o perímetro cefálico do bebê, né? O tamanho da cabeça, que é considerado pequeno, micro. Essa é uma condição até já bem conhecida aqui no Brasil. Em geral, ela é uma manifestação de infecções que vêm desde a gestação, como a sífilis, a toxoplasmose, a rubéola. No Recife, são registrados cerca de 15 a 20 casos por ano. Mas, em 2015, como eu estava te falando, as coisas aconteceram de uma maneira diferente. Apenas no mês de outubro, foram registrados cerca de 30 casos de microcefalia. Caramba, então em um mês já tinha mais casos do que o previsto para o ano inteiro. Isso, exatamente. E as médicas que estavam ali naquelas maternidades que eu pedi para você imaginar, começaram a pensar sobre esse fenômeno. Elas começaram a tentar decifrar juntas o que estava acontecendo. A Mariana Leal, que é uma médica otorrino que estava envolvida nesse início, né, contou que o telefone dela não parava de tocar. Mariana, preciso que você veja algumas crianças. Mariana, olha, a gente está vendo várias crianças dessa forma. Eu queria que você visse a parte auditiva. Foi o que ela fez, ligou para mim, eu disse, pode mandar. Eu mando quantos? Eu disse, mande tudo. Eu não tinha ideia, né? Mariana, você é doida, tem muita gente, é muita gente. Nessa conversa, a Mariana Leal está falando de um diálogo que ela teve com uma outra médica que também estava percebendo esse número grande de crianças com microcefalia. Na época, elas não sabiam, mas elas estavam lidando diretamente com as primeiras crianças que nasceram com uma síndrome associada à infecção pelo vírus da Zika, que também tinha sido recentemente descoberto no Brasil, né? Ah, sim, eu lembro. Muita gente ficou doente. Parecia meio que uma dengue, né? Exatamente, Irê. Inclusive, no início, as pessoas chamavam a infecção pelo Zika de dengue fraca ou de alergia medonha. E, como você falou, muita gente ficou doente. Mas, em geral, não era nada muito grave, sabe? Tinha umas manchinhas na pele, uma coceira, mas começaram a nascer essas crianças com microcefalia no país. Peraí, então a microcefalia tinha a ver diretamente com o Zika? Isso, Irê.
E é por causa dessa relação que ganhou esse nome, né, de Síndrome Congênita do Vírus da Zika. A Débora Diniz, que é uma antropóloga que escreveu o primeiro livro sobre o Zika, descreve muito bem o processo da associação entre a infecção pelo Zika durante a gestação e o nascimento de crianças com alterações congênitas, que são alterações que vêm desde a gravidez. Mas antes disso, né, antes dessa hipótese sequer existir, essas médicas elas estavam se perguntando o que estava acontecendo ali, né, nas maternidades, nos serviços, com as crianças que elas atendiam. E aí foi nisso que começaram as primeiras pesquisas sobre essa quantidade tão alta de crianças com microcefalia. Sobretudo ali pelas pessoas que estavam no serviço, como a Mariana Leal, mas também de alguns grupos que começaram a se formar exclusivamente para pesquisar aquele cenário. Mas aí, quando essa correlação entre a infecção pelo vírus da Zika e o nascimento de crianças com alterações congênitas foi realmente oficializada, né, pelo governo, aí, de fato, uma onda de pesquisas tomou conta do Recife para entender os mecanismos daquela infecção inédita. Inédita porque era a primeira vez que aconteciam casos de alterações na gestação associadas ao Zika? Exatamente. E, além dessa novidade médica, né, os casos eles estavam aumentando assim, de semana a semana. A situação começou a se alastrar para fora de Recife, de Pernambuco, começou a aumentar nos estados próximos, né, como Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas. E foi nesse contexto que o Estado brasileiro e a Organização Mundial da Saúde decretaram um estado de emergência em saúde. Decretam uma situação de epidemia. Exatamente. Então, a gente tinha um mix de coisas, né? Era uma síndrome inédita, assustadora, desconhecida em meio a uma situação de epidemia, né? Em larga escala. E aí é nesse contexto que muitas pesquisas passaram a ser desenvolvidas, financiadas e estruturadas para compreender esse fenômeno. E é sobre isso que a gente vai conversar durante essa temporada. A gente vai conhecer um pouco sobre como foi essa resposta científica ao Zika. Isso, nessa temporada você vai conhecer várias das minhas colegas que fazem essa pesquisa comigo. Cada episódio vai trazer um aspecto específico das dinâmicas da ciência do Zika, que é inclusive o nome do nosso projeto, coordenado pela professora Soraya Fleischer, no Departamento de Antropologia, aqui na Universidade de Brasília. Hoje, por exemplo, eu quero falar um pouco com você sobre a participação das crianças como sujeitos de pesquisa. Você vai falar sobre como foi esse encontro entre as crianças com a síndrome congênita do vírus Zika e os cientistas? Esses encontros, né? Encontros. Eu tô enfatizando isso porque foram muitas pesquisas, né? Toda aquela movimentação científica que eu tentei te descrever na introdução, agora há pouco, se voltou justamente para esses pequenos sujeitos de pesquisa, as crianças. Quer dizer, se a epidemia do Zika gerou um amplo, forte e intenso esforço de pesquisa, os grandes sujeitos dessas pesquisas e desses esforços foram as crianças com a síndrome, né? Que participaram de pesquisas muitas vezes desde dentro do útero da mãe, nos primeiros dias ou meses de vida. Então, Thaís, me conta um pouco mais. Como foi para esses cientistas pesquisar com crianças? Nas nossas sociedades, digamos assim, ocidentais, a criança ela ocupa um lugar específico, né? A infância é vista como uma etapa da vida com características, necessidades e cuidados próprios. Então, por exemplo, a gente tem espaços destinados às crianças, políticas públicas voltadas para essa etapa da vida, formas de tratamento específicas, quer dizer, é uma categoria institucionalizada, né? Tem até o Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Isso. Então, a criança na nossa sociedade, ela tem uma especificidade. E eu comecei a me perguntar como é que essa especificidade apareceu, né? Atravessou as práticas e as dinâmicas científicas da epidemia do Zika. Afinal, como me disse uma fisioterapeuta que vai me ajudar a contar um pouco dessa história, criança não é adulto pequeno, né? Então, tudo que a gente faz agora... Que legal! Quem é essa fisioterapeuta? Irê, essa é a Karine Wiziolek. Ela é professora na graduação em fisioterapia na Universidade Federal de Pernambuco.
Eu conheci a Karine em maio de 2022, quando eu e minha colega Mariana Petruccelli, que também vai participar dessa série, fomos lá para o Recife entrevistar algumas das cientistas que fizeram pesquisas sobre o Zika. E essa frase da Karine, ela surge em um momento da entrevista que eu pergunto se há ou não há diferenças e particularidades de se fazer pesquisas com crianças, né? E aí ela logo de cara já coloca essa diferenciação. Criança não é adulto pequeno. E essa foi uma diferenciação, na verdade, que a gente ouviu da boca de muitas outras cientistas. Quase todas elas, independente da especialidade, contaram que havia diferenças e particularidades ao se trabalhar com crianças, na prática clínica e na prática científica. O que você quer dizer com particularidades, Thaís? Você pode falar um pouco mais disso? Então, essas particularidades apareceram de várias maneiras. Uma etapa muito preliminar para a execução de uma pesquisa é o consentimento dos seus participantes, né? Quer dizer, os participantes têm que concordar em participar e fornecer dados para uma pesquisa. Mas e no caso de crianças tão pequenas, de fetos recém-nascidos? Verdade, né? Como que isso foi feito no caso da ciência do Zika? Foi mais difícil? Tem uma outra cientista que também pode falar um pouco disso pra gente, a Georgia Lima. Ela é uma gastropediatra e também conduziu pesquisas com as crianças com a síndrome congênita do Zika. Escuta só. Começa por nunca envolver um sujeito apenas, né? Na pediatria você sempre vai ter pelo menos um familiar ou responsável a mais, né? Então, assim, até na questão de ética mesmo, de assentimento, de consentimento, tudo isso. E aí vai depender da idade da criança, assim, se é um adolescente, se ele tem capacidade de falar por si só, se ele quer participar, se é ele quem vai responder as perguntas, né? Ou enfim. No caso da minha pesquisa, especificamente, como eu estava com as crianças da Zika, e não só eram muito pequenas, na época elas tinham entre 2 e 3 anos, mas também pelo déficit neurológico, né, já começa daí, né, e aí você entra na relação do paciente com aquele responsável também, enfim, né, nas relações. Então é diferente de você simplesmente falar com uma pessoa que seria o adulto, né. A Georgia, ela está relatando um processo que para ela foi mais delicado, mais complexo e mais difícil no caso da pesquisa com crianças com a síndrome congênita do vírus da Zika, que é essa etapa do consentimento, né? Só que ao mesmo tempo ela conseguiu os consentimentos necessários, assim como muitos e muitos outros pesquisadores. Pois é, eu ia falar isso. Não é um pouco contraditório falar que houve uma onda, uma tsunami de pesquisas e depois trazer essas falas, afirmando sobre a dificuldade de se fazer pesquisa com crianças? Sim, Irê, essa é uma boa observação. Mas também é importante lembrar que eram crianças que haviam sido diagnosticadas com uma síndrome inédita, desconhecida, assustadora. A gente ouviu bastante isso, na verdade, né? As famílias, elas topavam participar das pesquisas por entenderem que aquelas pesquisas trariam benefícios diretos para as crianças, que ajudariam na caracterização da síndrome, que ajudariam a amenizar sintomas, a melhorar a qualidade de vida. Então, a ciência ela foi localizada como algo importante para as crianças, né? Foi vista como uma esperança para a saúde delas. Entendi. Então, quem autorizava eram as mães, né? Mas e as crianças? Como que o consentimento delas era entendido? Na verdade, na pesquisa com crianças, os comitês de ética exigem 2 tipos de documento. O TCLE, que é o nosso termo de consentimento livre e esclarecido, e o TALE, que é o termo de assentimento livre e esclarecido. O TCLE é apresentado ao responsável legal e o TALE é apresentado às crianças. Mas há crianças que se considera que podem assentir, né? Então, essa é uma outra questão que a Georgia levantou, porque ela já tinha pesquisado com crianças antes da epidemia do Zika, mas eram crianças um pouco mais velhas, né, de 5 a 8 anos, que conseguiam conversar com ela, né? Verdade, né? Com crianças mais velhas, ela podia perguntar pelo assentimento da criança de forma mais direta, né? Tentar explicar verbalmente a pesquisa mesmo.
Isso. Mas, no caso do Zika, além de serem crianças muito pequenas, eram também crianças com o que ela chamou ali de agravo neurológico. E isso tem implicações nas formas de comunicação, né? E também no assentimento. A própria Geórgia, né? Ela nos disse que a pesquisa fez ela refletir bastante sobre a metodologia que ela ia utilizar, né? Fez ela refletir bastante não só sobre como que é fazer pesquisa com crianças, mas também como fazer pesquisa com crianças com deficiências, né? E com deficiências graves. Então, como reconhecer as particularidades, acolher esses diferentes corpos dentro das pesquisas sem violentá-los, né? Sim, Thaís, total. E ela chegou a te falar como que ela procurou solucionar esses desafios? A Geórgia teve que desenvolver outras formas, né, de compreender essas crianças para além da linguagem verbal. Uma coisa que ela conta é que ela observava muito as crianças, sabe? Porque é isso, né, Irê? Elas podiam até não falar diretamente que tinha algo doendo, incomodando, mas elas sabiam demonstrar isso de maneiras diferentes, né? Por exemplo, elas podiam chorar, podiam rir. Podiam gritar, Sim. Podiam tremer, eu imagino. Exatamente, Irê. A Geórgia percebeu isso e foi observando como os instrumentos e os protocolos da pesquisa dela chegavam até essas crianças, né? Vendo como que elas interagiam e agiam naquele cenário todo, vendo como é que era esse encontro, né, entre elas e os instrumentos da ciência. Se choravam, se ficavam irritadas, se gritavam, como você falou, se pareciam confortáveis ou não. E a partir dessa observação, ela foi escolhendo as melhores formas de conduzir a pesquisa sem sobrecarregar demais as crianças, mas também sem perder o rigor com a metodologia científica. Quer dizer, ela de fato levou em consideração essa observação da linguagem do corpo. Ela valorizou as reações, as manifestações das crianças da pesquisa dela, né? Porque, na verdade, isso é uma outra coisa que muitas pesquisadoras falaram pra gente sobre a pesquisa com crianças, que é meio que a complexidade, digamos assim, de homogeneizar os resultados, de construir evidência. Porque, como a criança muito pequena não responde aos comandos dessa maneira tradicional, né? É preciso interagir com elas de outras maneiras para conseguir atingir esses comandos. E essas interações, elas vão variar muito, né? A Maria Lúcia Galvão, que fez o TCC na fisioterapia da UFPE, também com as crianças com a síndrome, falou um pouco disso pra gente. Eu, a Isadora Vale e a Isabela Barbosa entrevistamos a Malu em um café lá em Recife. Então talvez vocês escutem um pouquinho de sonzinho de fundo. Mas vamos ouvir? Vamos! A gente fazendo uma pesquisa. Indivíduos saudáveis, a gente passa um protocolo de treinamento, ele tem que responder assim, o comando é o mesmo, o comando tem que ser o mesmo. Puxe o ar, levante, suba 2 degraus, suba 3 degraus. Eu posso falar suba 3 degraus para você, para você. Para um monte de gente vai ser suba 3 degraus. Eu posso falar com uma criança e dizer, gente, é a escada da princesa, da torre. E eu posso dizer para o outro menino, aqui é o super-herói, não sei o que, a gente vai ter que subir para salvar a princesa. E aí é difícil por isso a gente ter estudos robustos de qualidade. Por isso, porque é muito difícil colocar crianças numa mesma caixinha e dizer, essa intervenção vai funcionar por isso. Porque é muito difícil você pegar 10, 20 crianças, fazer a mesma intervenção e elas responderem da mesma forma, para a gente dizer que essa intervenção é muito boa, porque todas responderam da mesma forma. Então, fazer ciência com criança é difícil por isso, porque cada uma responde de um jeito, independente de síndrome ou não. Por mais que a gente tente estratificar, ainda assim é difícil. O nível cognitivo influencia bastante, porque a gente não tem como dar um comando e a criança responder da forma que a gente quer, né? Ai, realmente, né? Como pedir para uma criança tão nova, para um bebê, seguir um protocolo, obedecer ordens médicas ou de um cientista? É preciso, de fato, desenvolver bastante essa relação com cada criança, né? Até para você conseguir fazer a pesquisa. Tem um outro fisioterapeuta que eu e a Isadora Vale entrevistamos, o Afonso Tavares Neto, que também compartilhou com a gente as suas próprias estratégias para conseguir atingir esses comandos, né, com as suas pacientes, com as crianças que ele atendia e fazia pesquisa.
A gente entrevistou o Afonso remotamente e onde ele estava tinha umas crianças brincando no corredor, então vocês vão ouvir no fundo. Realmente a gente precisa saber chegar na criança, cativar de alguma forma, para poder ela ter esse entendimento ou meio que essa abertura. Não é nem entendimento, acho que é a abertura para essa intervenção, essa proposta que vai ser feita. Com pediatria, na minha prática também, eu lido muito mais com manuseios, né, com coisas nesse sentido. Então, eu termino utilizando abordagens que requerem brinquedos, né, que requerem instrumentos que chamem a atenção da criança, né? Então, de forma mais lúdica, a gente termina entrando nesse ambiente lúdico para que a criança também se envolva nessa construção. É como se a gente precisasse entrar um pouco no mundo da criança. Então, a gente não tem como fazer um experimento, uma pesquisa com a criança em um ambiente muito fechado, né? Não tem como, porque a criança ou ela vai remeter ao hospital, que muitas crianças têm essa sensação, né? Quando vê coisa branca, jaleco. Eu mesmo não uso jaleco, então eu procuro me desprender da figura de um profissional de saúde para poder dar um retorno muito mais próximo da realidade da criança, né? Do que ela lida. E aí vem também os videozinhos, né? Do YouTube, dessas plataformas digitais, uma música, para tentar incrementar esse ambiente de prática da pesquisa com um olhar muito mais voltado para a realidade do que a criança vive. Nossa, Thaís, que interessante isso que o Afonso nos conta. Envolver a criança na construção da pesquisa exige adaptações constantes. Isso, com certeza. Parece que demanda mais interação, né? Exige essa construção de relação para que a criança também entre no mundo da ciência, né? Aproveitando o gancho do que o Afonso disse. O que cientistas como Malu, o Afonso, a Georgia me ensinam é que essa interação entre pesquisador e sujeito de pesquisa não é nada óbvia, né? Possui muitas camadas. E isso é verdadeiro para todos os sujeitos de pesquisa, sejam eles adultos, idosos, crianças. Mas para esses cientistas que a gente vem conhecendo, foi na relação com as crianças com a síndrome congênita do Zika que eles começaram a perceber ainda mais esse aspecto, né? E, no caso do Zika, essa relação atenta para as particularidades das crianças foi uma dessas camadas e desempenhou um papel importante na construção das pesquisas, né? Até mesmo para a inclusão mais adequada e mais respeitosa da criança. Até porque, como você falou, a maioria das crianças não participou de uma única pesquisa, mas de várias. Exatamente, Irê. E uma consequência disso é que elas interagiram, então, com, muitos instrumentos, muitas técnicas, muitos pesquisadores, muitas metodologias, né? Então, de manhã, uma criança podia estar com a Georgia e à tarde passar pela Malu e pela Mariana, por exemplo, que também estavam conduzindo as suas próprias pesquisas, enfim, né? Entende? Então era importante estar atento para essa relação entre as crianças e esses variados instrumentos da ciência, até para não sobrecarregá-las, né? Que massa que as crianças com a síndrome do Zika encontraram pesquisadores atentos para as particularidades da infância, né? Sim, com certeza. Esse elemento ele foi essencial, né? Mas eu acho que também é importante ressaltar que não é possível generalizar, né? E dizer que todas as pesquisas foram sensíveis às particularidades das crianças e do corpo infantil. Como assim? Nem todos os pesquisadores, por exemplo, possuíam experiência com as crianças. Inclusive, algumas pesquisadoras falaram desse ponto com a gente também, né? E que as próprias mães, às vezes, reclamavam para elas que fulano, tal pesquisador, não sabia lidar com criança direito, por exemplo. E aí tem uma outra questão que foi levantada pela Karine, que apareceu no início do episódio, que também é muito importante, Irê. O que ela disse? Por mais que muitas pesquisas tenham sido executadas levando em conta as particularidades das crianças, muitas esqueceram de um ponto que a Karine considera central nessa diferença entre adulto e criança que ela trouxe, né? Que é a longitudinalidade, a continuação da pesquisa ao longo do tempo. Porque você não pode trabalhar com infância sem pensar na longitudinalidade do cuidado. Sim, e aí? E depois de amanhã, né? Isso.
Que isso? Cadê as pesquisas agora com as crianças, né? E agora? Sim. Esse cérebro tá como, né? Sim. Então, a gente tem muitas crianças que começaram com diagnóstico de autismo em torno dos 5, 6. Isso teve relação com a chave? Tem, não tem? Não tem pesquisa dizendo isso. E agora, né? A Karine ajuda a gente a pensar, por exemplo, que além de serem crianças, que já são localizadas como esses seres em desenvolvimento, são crianças diagnosticadas com uma síndrome que, como a gente já enfatizou aqui, né? É inédita, é desconhecida, nunca foi vista antes. Até agora, por exemplo, as crianças com a síndrome do Zika passaram por várias fases. Teve a fase da irritação, da convulsão, da broncoaspiração, e essas fases foram registradas em pesquisas, mas e agora, né? Elas têm em média 7 a 8 anos, ainda têm longos anos de desenvolvimento pediátrico pela frente. Então, é preciso repensar na temporalidade dessas pesquisas, dessa atenção científica, né? Sim. Quer dizer, eu sei que tem diferentes tipos de estudo e que nem todos conseguem, de fato, acompanhar por muito tempo, até por questões práticas de estrutura, de financiamento, mas o que eu quero dizer é para a gente não naturalizar essa falta de acompanhamento no caso da síndrome congênita do Zika, porque se essa ciência se colocou como essencial para a saúde das crianças no início, ela precisa continuar se colocando, né? Especialmente considerando que são crianças, na sua grande maioria, negras, que também é uma população que sofre historicamente com a falta de continuidade de cuidado e que também historicamente foi utilizada de maneiras até bem antiéticas em nome da ciência, né? Muitas coisas por trás dessa participação das crianças com a síndrome do Zika nas pesquisas, né? Muitas, né, Irê? Tudo isso vai deixando mais complexo esse encontro entre as crianças com a síndrome e as cientistas do Zika. E eu acredito, Irê, que essa seja uma experiência que possa e que deve ser utilizada justamente para aprimorar a forma como a ciência inclui as crianças, né? Em especial crianças com deficiências graves. Irê, muitas delas, felizmente, né, estão aí completando seus 8, 7 anos de idade, mas muitas também faleceram nesse tempo. Muitas ainda possuem um quadro de saúde instável, que exige múltiplos cuidados, que demandam várias internações. Então, esses encontros, né, com a ciência ainda são muito importantes. E a gente espera que eles sejam cada vez mais acolhedores, né? E que eles entrem, como diz o Afonso, cada vez mais no mundo da criança. Nossa, esse é só o primeiro episódio da temporada e eu já aprendi tanto. A gente partiu das crianças porque elas são os principais sujeitos afetados pela epidemia do Zika, o que gerou diversos dilemas teóricos, práticos e éticos. Thaís, valeu demais por ter compartilhado essas experiências. Imagina, Irê, eu que agradeço pela troca. Quero agradecer a Mariana Leal, a Karine Wiziolek, a Georgia Lima, Maria Lúcia Galvão e Afonso Tavares por toparem nos dar essas entrevistas e contar suas histórias. Os currículos dessas pesquisadoras podem ser encontrados na página do Mundaréu. Anota aí, mundaréu.labjor.unicamp.br. Nossa série é financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e a música que embala a série é Suporto Perder, da cantora pernambucana Flaira Ferro e do Igor de Carvalho, com também a voz do Chico César. Você pode ver todo o expediente de produção na descrição desse episódio. O Mundaréu faz parte da Rádio Queri Queri, um coletivo de podcasts de antropologia. Para conhecer outros pods da rádio, acesse radioqueriqueri.wordpress.com. Queri Queri é com K, tá bom? E é isso, até mais! Nos ouvimos no próximo episódio da série Ciências do Zika.